porque a tendência do mundo contemporâneo, Fernando, é assim, mais individualidade, menos conjunto. Não é? Então a família perdeu valor, a divindade perdeu o valor, a espiritualidade perdeu o valor, e os homens e as mulheres estão cada vez mais individualistas, e você tem tudo pronto, você tem batedeira para bolo, você tem lavadeira elétrica, você tem quem passe, você tem quem cozinha. Tem amizade virtual? Exatamente, não é? Então, isso de certa maneira seria bom se na escola nós aprendêssemos, não é? Se fosse instituído na escola, por exemplo, que a máquina, por exemplo, a criança quando está no computador, diz para ela, meu filho, meu amigo, o ser humano que for, você sabe qual é a diferença entre o computador, porque nós vivemos a época do computador, e o homem, o ser humano? As pessoas dizem assim, a máquina é mais inteligente. Respostas variadas, não é? Fernando, você sabe, e vocês, meus amigos que me ouvem, o único ser capaz de rir e chorar chama-se homem. A máquina não faz isso. Por isso a máquina é incompleta. Somente o homem tem essa característica. Ele ri e chora. Ele tem sentimentos. E ele tendo sentimentos, ele é humano. A máquina não é humana. A máquina é feita de matéria bruta. Não é? E sendo humano, ele tem, e através da história nós vamos ver, o homem não pode viver sozinho. Nunca pôde viver sozinho. Por quê? Porque na Idade Antiga, as feras atacavam. Nós aprendemos que viver em grupo era mais importante. Sim. Quando nós começamos a usar os amigos e as pessoas, começamos a ficar juntos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais robustos. E com isso nós podemos atravessar situações, viajar, nos tornarmos um viajante por esse planeta. Não é? Então veja assim, o papel importante da relação, da convivência. Não é? Nunca se ouviu falar na história da humanidade que alguém foi sozinho muito longe. Nós dependemos dos outros. Não se vai a lugar nenhum sozinho. E eu complemento, não se vai sozinho e sem Deus. Não é? Sim. Porque o humano depende de algo superior a ele. E não tem dúvida, nós temos lampejos do divino dentro de nós. Cabe a nós todos os dias, como você está fazendo, você falou muito bem, isso tem que ser lembrado das pessoas, nós temos que aumentar esse lampejo, essas faíscas de vida que estão dentro de nós. Porque nós nascemos com pouco, mas nós temos que continuar o aprendizado, de tal maneira que amanhã, Fernando, você tem que saber humildemente um pouco mais do que você sabia hoje. E depois da manhã, Fernando, nós temos que saber mais do que nós vamos saber amanhã. Isto é um crescimento, isto é espiritualidade, isto é abrir-se à vida, isso é conhecer as leis do universo. Com isto, não haverá problema na relação entre as pessoas, porque no momento que nós relacionamos com os seres humanos, nós estamos nos relacionando muito mais com a divindade, porque dentro de nós existe o que tem de mais divino, que se chama espiritualidade, lampejos de alma. E você sabe que a psicologia fala muito bem. Psicologia é uma palavra grega. É interessante. Logia é estudo. Estudo da psique. Como é que o senhor me explica que psique, o significado grego é alma? Se alma, então, é estudado pela ciência, se a ciência estuda a alma, ela está entrando no terreno da espiritualidade. Então você vai estudar, por exemplo, os filósofos, e você vai ver Anaxágora, Platão, Sócrates, Aristóteles, falando já em algo fantástico. Eles falavam no uno, eles falavam naquela unidade que coordena o universo. Não é? Isso já é conhecido dos filósofos, porque antigamente se procurava ensinamentos, conhecimentos da religião. E os filósofos, primeiramente os gregos tinham suas divindades, Sim. Os egípcios tinham suas divindades. E qualquer pessoa, qualquer ser humano, por exemplo, Agostinho, eu não sei se você tem lido, mas Agostinho, os ensinamentos de Agostinho são pertinentes. Certeza. E Tomás de Aquino são pertinentes à época atual. Eles falavam isso há quase 2000 anos, e isso está sendo usado muito no mundo contemporâneo. Então, o saber ele vai ser sempre útil, não é? E, então, a psicologia é o estudo da alma, e a ciência estuda a alma. E eu te digo uma coisa, depois de tantos anos de experiência,
eu falo uma coisa assim, não há confronto entre ciência e religião, porque a verdade tu vai ter que buscar na frente com a ciência. Mas se tu ficar muito cientista, tu vai esquecer a fé e a espiritualidade. Então, ciência e fé caminham juntos, cada um com a sua verdade, e uma não se interpõe à outra. Quando você conhece essas leis, você vai ver que os opostos estão presentes. Isso era uma preocupação de Agostinho. Agostinho aprendeu que os opostos eram importantes, e ele fala, até chamaram ele, em certa época, de maniqueísta, porque o maniqueísmo, o Mani errou em muitas coisas, não é? Acertou em muitas coisas, mas ele teve alguns erros, por exemplo, não é? A filosofia maniqueísta. Mas Agostinho foi beber. Por sorte, ele foi beber também de filósofos cristãos, não é? E trouxe algo fantástico para o ser humano, que é o cristianismo como uma ciência. Porque ele bebeu da filosofia dos gregos e bebeu do judaísmo. Não é? Desde a época que o povo judeu saiu do Egito, aqueles 30 anos do deserto, não é? Havia uma formação bíblica judaica. Então o cristianismo nasce dessa junção do judaísmo com o helenismo. E isso é puramente colocado por Agostinho. E Agostinho entrega de bandeja isso, como uma corrida do bastão, a Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino prova cientificamente a existência de Deus. Prova cientificamente a existência de Deus. Então ele fala, tudo que está em movimento, um dia dependeu de outra coisa que está em movimento, dependeu de outra coisa que está em movimento, que dependeu de outra coisa que está em movimento, e de repente ele chega na causa primeira, aquele que está parado. Einstein dizia, o universo é incompreensível que ele é compreensível. E ando me chamando de judeu. Eu sou, graças a Deus. Mas não sou quem me chamo, de ateu. Porque o meu Deus é o mesmo Deus de Spinoza. E para mim não depende se Deus está dentro ou fora da criação. Poxa vida, isso partindo de Einstein, que foi a maior cabeça do século passado, vai ser difícil aparecer uma outra pessoa com tamanha formação. Eu aconselho os senhores a refletir em cima desses pensamentos. Não é?